Hoje a gente vai falar de Fundatec. Essa banca é bem famosa lá na região do Sul, né? Então ela domina os concursos de lá, mas é uma banca muito coerente, não é aquele tipo de banca que a gente não sabe de onde tirou as questões, sabe? Ele tira do livro, bem certinho. E aqui eu separei, com base nas últimas provas, o que é mais importante para sua revisão, né? É sempre importante também você olhar o seu edital, né? Para ver se esses itens aparecerem lá. Senão, não faz sentido. Mas o que eu separei de muito importante? Primeiro, assim, disparado, é saúde pública, até pensando no ponto de vista de saúde bucal mesmo. Então, a Política Nacional de Saúde Bucal cai muito. O caderno de atenção básica é muito importante. O SB Brasil, levantamento epidemiológico, extremamente importante. Toda a prova você vai ver uma questão, tá? Então, ainda tá caindo o de 2010. Que mais? Aquele manual de especialidade odontológica tá caindo também. Então, essa parte de saúde pública voltado para odonto é extremamente importante. Esse é o ponto 1, e a gente vai até colocar mais questões aí para falar disso. Daí aqui embaixo, mais ou menos esses daqui, ó, esses 3 a gente vai ver aqui em toda a prova vai cair também uma questão de biossegurança. E aí são questões assim meio variadas, conceitos, acidente de trabalho, imunologia, quais são as vacinas que o dentista tem que tomar, esquema vacinal, extremamente importante. Cariologia e flúor, toda prova tem uma questão também, tem que ir com ele na ponta da língua. E aí eles tiram daquele guia do floreto, então fica bem facinho, a gente conhece a referência. Código de ética também, toda prova você vai ver uma questão de código de ética. Daí aqui, anestesiologia seria um plus aí, porque não é toda a prova, mas mais ou menos metade aí tem uma questão também. O resto vai ser assim bem respingadinho, um pouquinho de endo, um pouquinho de cirurgia, mas esse daqui seria o padrãozão. Fechado? E aqui, as questões de anestesia são bem tranquilas, as de biossegurança também, sem complicações. Ok, então vamos lá, vamos começar? Coloquei aqui para a gente começar falando da Política Nacional de Saúde Bucal. Então eu tirei um pedaço aqui, a maioria das questões eu tirei de prova de 2024, então tá tudo muito fresquinho. Nessa daqui eu tirei um pedaço do texto para caber aqui e falava assim, ó, a cenário alternativa que apresenta apenas princípios norteadores dessa política. Qual política, né? Política Nacional de Saúde Bucal, e ele colocava lá 2004. Vamos relembrar rapidinho o que a gente vai encontrar lá na nossa política. Então ele separa um pedacinho e fala assim, ó, princípios norteadores das ações. Ele fala assim, ó, nossas ações aqui na Política Nacional de Saúde Bucal vão ser baseadas nesses itens. E aí ele fala, além dos princípios do texto constitucional. Então, universalidade, integralidade e equidade. Então, além desses, ele coloca isso daqui. E aí, aquele esquema, né? É o que tá lá e ponto e acabou. Por mais que aconteça o que ele colocou no texto, mas não é um princípio norteador, é uma verdade no lugar errado. Uma verdade no lugar errado se torna uma mentira. Sempre na prova a gente tem que lembrar disso. Então são esses princípios. Primeiro, gestão participativa, que é onde a gente coloca a democracia para funcionar, né? Dá voz para a população, onde todo mundo vai ter participação na tomada de decisão. Então, população, trabalhador, gestores vão participar. Ética, aqui ele fala assim, bem sucinto, né? Mas lá ele coloca assim, assegurar que todas as ações sejam realizadas com base nos princípios da ética. Ou seja, beneficência, justiça, autonomia, mas ele nem escreve isso, só fala assim, ó, tem que fazer com ética e ponto e acabou. Acesso, então sempre que a gente pensa em acesso universal para todo mundo, sem distinção de nenhum tipo, e lá ele fala assim, ó, acesso para os serviços que devem resolver o problema de toda a população. E ele coloca ainda lá algo interessante que eu acho que vale a pena você lembrar para a sua próxima prova, que ele fala assim, ó, vai ter prioridade absoluta, casos de dor, sofrimento e infecção. Então, dor, sofrimento e infecção, segundo os princípios norteadores, aqui o acesso vai ser uma prioridade absoluta. O acolhimento ele faz muito parzinho assim com a humanização, e aí a gente tem que tomar cuidado com isso, por mais que na descrição da própria política ele fala, ó, essa daqui é a base da humanização, ele não fala que um dos princípios é a humanização, ok? Mais uma vez, uma verdade descrita de forma no lugar errado, né? Então, o acolhimento seria colocar o próprio usuário no centro, né? Uma visão
usuário centrada. Essa é a chave. O vínculo na verdade vai ser um resultado do acolhimento feito de uma forma adequada, da humanização sendo feita de uma forma adequada. Que o vínculo é aquela relação da equipe com o usuário, de se responsabilizar pelos problemas daquela população. E o último ele coloca a responsabilidade profissional, que aí fica facinho, né? Então é meio que se responsabilizar pelos problemas daquela comunidade e ainda pensar em fazer ações que sejam assertivas. Então vamos lá, ó. Agora fica fácil, né? Vamos lá. Qual que seria a resposta aqui? Coloquem para mim. Acesso, acolhimento, vínculo, gestão participativa. Então, ó, acesso é, acolhimento é, sim, vínculo sim, gestão participativa sim. Acolhimento sim, intersetorialidade. O que é intersetorialidade? É a gente pegar o setor da saúde e correlacionar com outros setores também. Então, por exemplo, da educação, da segurança, e isso é importante na saúde no geral, principalmente quando a gente fala de promoção de saúde, né? Pegar a doença antes mesmo dela acontecer. Aqui é importante no SUS, mas ele não descreveu. Uma verdade no lugar errado. Ética sim, acesso sim. Interdisciplinaridade e multiprofissionalismo, agora ele não está falando de áreas, setores macro diferentes. Ele está falando dentro da saúde. Então agora a gente pegar odonto, medicina, enfermagem e colocar todo mundo no mesmo bolo ali, certo? Ele descreveu isso? Não. Integralidade da atenção. O acesso aqui sim. Integralidade da atenção não foi descrito. Vínculo sim. Gestão sim. Ética sim. Intersetorialidade a gente já falou que não. E a humanização, por mais que ele descreveu lá dentro do acolhimento, não é um princípio. Então a gente risca ele. Acolhimento sim, humanização não, vínculo sim. Integralidade da atenção não. Então só poderia ser A. Muito bom. Agora é o seguinte, essa daqui, ó, questão de SB Brasil, e eu quero quebrar com vocês o medo de quando aparecem essas questões. Agora vocês vão olhar para a questão que apareceu assim, ó, um pedacinho da SB Brasil, você vai falar assim, pronto, já tem uma questão, que essa daqui eu não vou errar. Vocês vão ver que é muito, não é fácil. Ela é uma questão um pouquinho mais trabalhosa. Mas não é uma questão que a gente precisa de conhecimento de fato, a gente só precisa entender onde a gente vai procurar o dado, ok? Então, vocês olharam lá, falou assim, ó, agora uma questão de SB Brasil, correlacionando, interpretando esses dados, já era, essa questão eu acertei. Aqui eu vou fazer o seguinte, né? Ele colocava na prova só a imagem dessa forma, mas se eu colocar assim, vocês não enxergam. Então, eu vou pegar cada uma das questões e vou colocando fileirinhas para dar um zoom. Tá? Só por fatores de que não cabe na minha TV. Então ele fala assim, ó, analise a tabela abaixo, adaptado do SB Brasil 2010 e assinar a alternativa correta. Então aqui ele está colocando o índice CPOD da população correspondente às regiões. Então aqui ele só colocou pra gente, na verdade, dos 12 anos, 65 a 74 e tá as regiões do Brasil. E aí daqui tá estratificado, né? Ígido, cariado, obturado com cárie, obturado e perdido, e tem a média do CPOD. Então vamos lá, ó. Na primeira ele fala assim, na região Nordeste, a proporção de dentes restaurados em relação ao CPOD total é menor do que da região Sudeste, indicando que o maior ataque da doença se combina com menor acesso ao serviço odontológico. Então agora a gente só tem que procurar o que ele está falando. Então, ele está falando aqui, ó, região Nordeste, ele está falando que tem uma quantidade de dente restaurado é menor do que da região Sudeste. Então vamos lá olhar, tá aqui. Ele falou se é com 12 anos, se é com 65 anos, não falou, então a gente vai ter que olhar os dois. E em que lugar que a gente vai olhar? Se ele tá pedindo dente restaurado, a gente vai olhar aqui na tabelinha do obturado. E o que a gente vai encontrar? Ó? Na média aqui do obturado, a gente vai ter 0,5, Nordeste e Sudeste 0,77. Então qual que é o menor? Menor aqui de obturado, de fato vai ser o Nordeste. Até aqui tá certo. E aqui embaixo a gente vai ver 1,08 e 1,79. Então ainda o Nordeste vai ser menor. E ele fala assim, ó. Então aqui a parte do total do CPOD, a gente pode olhar pela porcentagem também, né? Ó, vai dar no mesmo. Ele tá falando que é menor do que do Sudeste.
Isso é uma verdade. Ele continua, ó, indicando que o maior ataque da doença se combina com menor acesso aos serviços odontológicos. Daí a gente precisa comparar mais uma coisa, né? Ele tá falando que menor acesso, como que a gente consegue avaliar pelo índice CPOD, pelo SB Brasil, pelo levantamento, como que a gente consegue avaliar o acesso? A gente vai avaliar se ele tá indo ao dentista. Como que a gente consegue saber se ele vai ao dentista? Se ele tiver um dente obturado, né? Restaurado. Porque aí indica que ele está tendo acesso ao serviço. Entende? Então, se aqui a gente está vendo que o Nordeste, por exemplo, tem 0,5 e aqui tem 0,77, a gente pode falar que o acesso aqui está menor. Então, aqui está uma verdade. Mas a gente precisa combater ainda com uma outra verdade que ele colocou aqui pra gente, ó, falando assim que o maior ataque da doença vai se combinar. Então, a gente tem que voltar na nossa tabela e ver o cariado. Ainda assim, no Nordeste a gente viu que tem menos dente restaurado, ou seja, tem menos acesso, mas tem mais lesão também? Tem mais ataque da doença? Daí a gente vai aqui, ó, no cariado, daí a gente vai ver, ó, 68% do índice CPOD aqui no Nordeste vai ser de cariado, contra 45%. Então, ó, a gente vai ver que o ataque tá maior aqui, mesmo tendo baixo acesso. Tá certo? Aqui também, ó, o número de ataque maior em comparação com o Nordeste, com o Sudeste. Então, aqui vai estar certo. Vocês entenderam? Fez sentido que a gente só tá pegando de um ladinho pro outro? Senão eu vou de novo. Mas é basicamente isso. A gente vai fazendo agora as outras alternativas, vai ficar ainda mais fácil. Vamos para a próxima. Se qualquer coisa eu volto. Nessa daqui ele falava assim, ó. Na região sul tem menor, então sul, menor percentual de dentes sem experiência de cárie na faixa de 65 a 74 anos. Porque tem menos dentes do que o restante do Brasil. Então agora ele está comparando o sul e falando assim, ó. O sul vai ter menos dentes sem experiência de cárie. Como que a gente vai avaliar se é sem experiência de cárie? A gente está falando de dente rígido, né? Então, vamos lá. Quando a gente olha aqui no rígido, o que a gente vai encontrar? O menor valor no 65 a 74, então a gente tem que olhar isso daqui, ó. Aqui está o Brasil. Ele está falando que de todas as regiões, o sul teria a menor experiência. Mas quando a gente compara, ó, o sul está com 3,61 de média, né? Sendo que o norte tem 3,19. Ou seja, o menor seria esse. É só a gente procurar na tabela, tá vendo? Não tem complicação. É só procurar, só tentar entender. Então, se ele falou que o sul era o menor, já tá errado. E ele ainda completa falando assim, é menor porque tem menos dente. E aí até que faz sentido a lógica, né? A gente vai ter menos dentes na boca, consequentemente o número de dentes rígidos também vai diminuir proporcionalmente. Mas quando a gente compara aqui, ó, quando a gente olha lá a porcentagem do CPOD, a gente vai ver que o sul teria menos, né? Ou seja, teve menos dentes perdidos também. O maior foi no Nordeste. Então, essa afirmação estaria correta se a gente trocasse aqui, ó, por Norte. Que aí a gente teria o menor percentual aqui de dentes sem experiência de cárie e ainda assim teria uma menor quantidade de dente presente. Porque é só a gente olhar o contrário, né? Se a gente quer saber se aquela população tem bastante dente na boca, a gente vai lá e olha o perdido. Se tem muito perdido, tem pouco dente na boca. Ok? Então, essa daqui, ó, incorreta. Na próxima, os idosos da região sul apresentaram menos perda dentária devido ao percentual de cobertura de fluoridação das águas de abastecimento estar entre 85% e 100% na última década. Então, a gente vai lá na tabela de novo. Aqui ele tá falando sul, tá falando de idosos de perda dental. Então, a gente vai olhar na tabela. Lá, se a gente olha na tabela, vamos aqui, ó, o perdido. Se a gente olha na tabela, a gente vai ver que, de fato, isso a gente viu no último também, o sul vai ter uma menor quantidade de dente perdido. Então, aqui, ó, a gente tem 90,8 contra 94,9, 92,6, 91,6 e aqui 93,3. É o menor.
Agora, a gente pode falar que foi por causa da fluoretação da água? A gente não pode. Por quê? A fluoretação da água se tornou obrigatória em 1974, né? E aqui a gente está em 2010, quando fizeram esse estudo. Essa população aqui não chegou a ser, de fato, beneficiada da forma que deveria com a fluoretação da água. Aqui, quando começou a fluoretação da água ser obrigatória, essa população aqui tinha 30, 40 anos, capaz, muito provavelmente, essa população já tinha perdido dente. Justamente porque não tinha fluoretação de água, não tinha prevenção acontecendo. Então, a gente não pode afirmar que essa menor quantidade de dente perdido veio da fluoretação. Mas a gente pode investigar um pouquinho mais. Quando a gente olha lá nos obturados, essa população do sul é a que tem maior quantidade de dente obturado. Então, capaz que veio esse número de dentes aqui na boca tá maior porque eles tiveram acesso. Então, eles têm dente restaurado. Mostrou que eles tiveram, de fato, atendimento. Entende? Então, aqui, uma justificativa mais plausível poderia ser o acesso, não a fluoretação da água. Ok? Fez sentido? Coloca pra mim uma joinha se fez sentido. Coloca aí nos comentários. Vamos para mais um, ó. Na região Nordeste, tanto aos 12 anos, como na faixa etária dos 65 a 75 anos, há maiores índices de CPOD, sendo correspondente cariado o mais significativo. Então, aqui a gente teria que procurar se o Nordeste, tanto para os idosos quanto para as crianças de 12 anos, teria o maior índice de CPOD. Como que a gente faria isso? Só ir lá procurar na média e buscar qual que é o menor. Desculpa, ele quer saber o menor? Não, ele quer saber o maior. Então, aqui, ó, se a gente olha, aqui é o Brasil, né? Se a gente olha aqui buscando o maior, o Nordeste que ele estava falando é 2,63, porém ao Norte, 3,16. Então, o maior aqui seria o Norte, já tá errado aqui se ele falou que era o maior. E aí, quando a gente vai nos 65 a 74 anos, também é o Norte maior. Então, tá errado. Depois ele ainda fala assim, ó, sendo o componente cariado o mais significativo. Agora a gente tem que olhar lá, por quê? Aqui tá falando a média que a gente encontrou. Quando a gente olha na tabelinha e tem aqui a porcentagem, tá falando assim, ó, do número que deu lá de CPOD, X, tantos por cento veio do componente cariado. É isso que ele tá falando. Então fica bem facinho pra gente olhar se o componente cariado foi o mais significativo nos dois. Aqui, então, quando a gente olha na tabela, a gente vai ver que na criançada aqui, ó, os números são bem altos. Significa que o quê? Por exemplo, no Nordeste, que dava aqui, ó, 68,8. Com certeza vai ser o componente maior, porque já deu quase 70% do número, ninguém pode ganhar, ninguém pode ter esse componente maior, já que o total vai dar 100, entenderam? Daí, por exemplo, vem um pouquinho de dente perdido, um pouquinho de dente obturado, naquela maçaroca, né? Para dar o 100%. Mas aqui, ó, já deu quase 70%. Então, ele sim é o componente mais significativo. Diferente de quando a gente for olhar na população idosa. Ó, quando a gente olha a porcentagem, aqui, por exemplo, no Nordeste, 3,1% de 100%. Por que veio tão baixinho? Porque nessa população, quem é o componente mais significativo é o componente perdido. Já perdeu muito dente. Por isso que o número de dentes presentes na boca com lesão de cárie é mais baixo. Então aqui a gente não pode falar que o cariado vai ser o mais significativo nessa população. Então aqui a gente encontra dois erros, né? Tanto que ele falou aqui que o Nordeste seria o maior CPOD, errou, que foi o Norte. E ainda, aqui na criançada, a gente pode falar que o cariado foi mais significativo. Na população adulta, idosa, não seria possível. Então esse daqui, ó, também tá errado. E ele tem mais uma na E pra gente finalizar essa questão. Mas a gente já falou que a A estaria certa, né? Fala assim, a região sudeste tem os menores percentuais dos dentes perdidos, tanto aos 12 anos, como na faixa de 65 a 75. Então, o sudeste tem os menores percentuais de dente perdido. Então, é só a gente pegar lá a nossa tabelinha e procurar onde está o perdido e ver quem é que vai ganhar. Então, aqui ele falou, ó, que o sudeste era menor, mas tem 6,4. E olha aqui comparando com o sul, 1,9. Então, o menor
aos 12 anos, vai ser o sul. Aqui, quando a gente olha na população idosa, o menor também vai ser o sul. Então, aqui estaria correto se a gente trocasse sudeste por sul, ok? Gente, essa daqui eu peguei a mais difícil, mais trabalhosa, porque pensei assim, se essa daqui a gente resolve junto, lá na prova eles vão deitar e rolar, daí fica muito tranquilo. Então, agora vocês vão pensar justamente isso. Apareceu tabelinha do CPOD? Tá tudo bem. Toma uma aguinha, que vai ter que colocar a caixolinha para funcionar, mas não tem complicação, é só ir buscando os dados e complementando. Fechado? Então aqui a gente já falou que a resposta certa seria a resposta A, tá? Então fizemos duas questões aqui de saúde pública e agora vamos para uma de biossegurança. Agora tá bem tranquilinho. Vamos lá, também de 2024. Na prática odontológica, é comum a manipulação de sangue e outros fluidos orgânicos, que são as principais vias de transmissão do HIV e de dos vírus das hepatites B e C. Segundo a Anvisa, as exposições que trazem risco são definidas como exceto. Então, aqui ele pegou lá, daquele manualzinho da Anvisa. Vou revisar com vocês, depois a gente volta aqui. Sabe esse manualzinho aqui, ó, que eu coloquei a foto? Procura assim, sempre procura manual odontológico Anvisa. É esse cara que vai aparecer. Esse manualzinho é o mais importante para a prova pensando em biossegurança. Eles retiram tudo de lá. E a Fundatec é bem fiel, né? Ela não vai fora ali. Ela fica sempre nos livros. Então, favorece a gente. E biossegurança eles tiraram de lá. E lá nesse pedacinho, ele vai falar assim, ó, contatos com sangue que tem risco. São esses e ponto, acabou. Então, ele vai descrever pra gente como sendo 4, né? Exposições que trazem risco de transmissão. Percutânea, ou seja, quando perfura, né? Então, aqui, lesões provocadas por instrumentos cortantes e perfurantes. Mucosa, como que seria? Quando respinga sangue, né? Então, se pegar olho, ou cavidade oral, ou nariz, tem o risco. Cutânea, na pele só vai ter risco quando a pele não tá íntegra, né? Então, se tiver aqui contato com a pele com dermatite ou feridas abertas. E mordedura humana também. Então, se tiver mordedura com sangue, sem sangue não tem risco. Mas se tiver mordedura humana com sangue, tem risco para ambos, tanto quem mordeu quanto quem recebeu a mordida, ok? Então, são esses 4 e ponto e acabou. Quando a gente volta lá na nossa questão, agora fica fácil, né? Ó, percutânea, pode? Sim, percutânea de perfurar, e ele descreveu certo? Lesão provocada por instrumento perfurantes e cortantes, tá certo. Contagiosa, contato agudo do trato respiratório de distribuição global. Não existe esse daqui do contagiosa. E quando ele descreve meio bagunçado, assim. Isso é muito perto do que a gente tem de definição da influenza, que é uma infecção aguda do trato respiratório de distribuição global. Então, ele pegou aqui, ó, um negócio nada a ver com nada, tacou no meio do texto e fingiu que era isso. Mas isso daqui não tem nada a ver. Se ele pede o exceto, seria essa, mas vamos ver o restante. Mucosa, contato com respingos, envolvendo olho, nariz e boca, correto? Cutânea só se a pele não tiver íntegra. Mas ele descreve aqui, ó, pele com dermatite e ferida aberta. Tá vendo? Gente, tá vendo? Copiou e colou do livro, tipo, é muito... Eles são muito firmezinhos, assim, ó, não fica tentando pegar referência nada a ver. Isso é ótimo da Fundatec. Daí aqui, mordedura humana, então lesão que deve ser avaliada tanto para o indivíduo que a provocou quanto para aquele que tenha sido exposto, consideradas como exposição de risco quando há presença de sangue. Então, aquilo que a gente falou, vai avaliar os dois têm risco, mas só se tiver sangue. Então, aqui tá correto, a única incorreta, resposta B, certo? Gente, peguei outra aqui da Fundatec, de cardiologia, e peguei uma mais difícil também. Deve estar querendo me matar já. Mas vamos lá, para deixar nossa resolução mais rica, né? Ele colocava assim, assinale a alternativa incorreta a respeito da utilização do flúor na odontologia de acordo com o Guia de Recomendações para o Uso de Fluoretos no Brasil. Então, aqui ele quer saber a incorreta. E aí, esse daí é o outro guia que vocês precisam ir assim, ó, na ponta da língua para a prova. Só pesquisar
manual, guia do fluoreto, você já vai encontrar rapidinho. E é muito bom, a leitura é muito fácil, sabe? Muito bem escritinho, vocês vão amar. Daí na primeira ele coloca assim, ó. A fluorapatita é um mineral menos solúvel que a hidroxiapatita, tendo maior tendência de se precipitar no esmalte dentina durante os fenômenos de desmineralização e remineralização. Então vamos lembrar que a gente tem a hidroxiapatita e tem a fluorapatita. A fluorapatita é menos solúvel? Sim, tanto é que a gente fala que altera o pH crítico, né? Então se altera, a gente precisa de uma condição mais ácida para que esse mineral seja meio que destruído, né? Então ele é mais resistente, mais ácido resistente ou menos solúvel. E depois ele fala assim, ó, tendo maior tendência de se precipitar no esmalte dentina no processo de desirrer, né? Então vamos lembrar que a gente tem nossa superfície dentária. Daí o que ele quer dizer com isso, né? De se precipitar? Porque a gente pode ter a dissolução do mineral, saiu o mineral, ou a precipitação, quando ele vem para nossa superfície. E aí, quando ele compara com a hidroxiapatita, por que ele fala que tem uma tendência maior de se precipitar? Se a gente fala que alterou o pH crítico para aquela condição, aqui ó, que ele vai colocar lá embaixo, o que quer dizer? Que se a gente tiver, por exemplo, uma condição de 5,5, onde é crítico para a hidroxiapatita tende a rapar fora, fazer a dissociação. Então a hidroxiapatita vazou. Daí a gente tem cálcio e fosfato lá, livre. Se a gente tiver ainda a presença do flúor, eles meio que se juntam e tentam se precipitar, voltar para a superfície na forma de fluorapatita. Então a gente precisa de uma condição mais agressiva para que não chegue mais na fluorapatita. Entende? Então por isso é mais fácil, porque mesmo quando ele está perdendo, tá fazendo a dissolução da hidroxiapatita, ele está voltando na forma de fluorapatita. Por isso que ele fala que tem uma tendência maior de se precipitar. Então aqui tá certo. Vamos na B. O pH crítico para o esmalte de um indivíduo ou população não exposta diariamente a nenhuma das formas de fluoreto é 6,5 para esmalte. Tá certo? Coloca para mim aí nos comentários qual o pH crítico para esmalte quando não tem flúor. Vamos ver. pH crítico para esmalte quando não tem flúor. 5,5. Muito bem. O Dan foi o primeiro que respondeu aqui. Muito bom. Então aqui a gente já encontrou o erro. Tá vendo? Mesmo que as outras eram um pouquinho mais chatinha, sem desespero, a gente encontrar o erro facinho aqui. Então, se ele colocou 6,5, na verdade seria o da dentina, né? Aqui o certo seria 5,5. Daí ele continua, ó. Quando exposto a flúor, o pH crítico cai para 5,5. Errou, cai para 4,5. E assim, entre esse valor e 6,5, 5,5, ao mesmo tempo que o dente perde minerais na forma de hidroxiapatita, uma certa quantidade de íons cálcio e fosfato dissolvidos retornam ao dente na forma de fluorapatita, que é o que a gente acabou de explicar aqui, né? Então, nessa condição aqui, que estaria crítico para um esmalte sem a presença do fluoreto, a gente veria perdendo, mas uma certa quantidade de cálcio e fosfato volta na forma de fluorapatita. Por isso que o restante estaria certo, né? Mas aqui ele já errou, então esse daqui a gente vai considerar errado. Mas vamos ver o restante só para tirar a dúvida. Na C, quando se ingere água fluoretada ou alimentos preparados com água fluoretada, além do aumento transitório da concentração de flúor salivar, o flúor ingerido é absorvido e do sangue retorna à cavidade bucal pela secreção salivar. Tá correto? Correto. Por quê? Aqui a gente tem um método tópico de aplicação. Método sistêmico de aplicação que vai gerar um mecanismo de ação depois tópico também. Olha que confusão aqui. Então, mesmo quando a gente ingere o flúor pela água, a gente tem um pouquinho do efeito tópico no momento ali que o alimento está na cavidade oral, mas a gente tem que lembrar que o íon fluoreto vai ser metabolizado e vai ser excretado, né? Eliminado.
grande parte, a maior parte, vai ser pela urina. Mas uma das formas de eliminar também é pela saliva. Então, no momento que ele está eliminando aqui pela saliva, pronto, a gente tem um efeito tópico também. Então, por isso que ele fala aqui, ó, que retorna à cavidade bucal pela secreção salivar, correto. Na D, a múltipla exposição aos fluoretos implica maior risco de desenvolvimento da fluorose dentária em diferentes graus e, portanto, requer a adoção de medidas de uso seguro, consciente e parcimônio. Aqui o que ele está falando? Quanto mais a gente tem ali à disposição do indivíduo também métodos fluoretados que podem ser usados de uma forma incorreta, maior é a chance de desenvolver a fluorose, né? Então, aí vamos dar o exemplo do dentifrício. Se a gente não cuida com a quantidade que aquela criança pode acabar ingerindo, né? A gente pode desenvolver, aumentar o risco de ter a fluorose. Então, aqui é correto nesse ponto, né? Pensando que a gente tem outros métodos, se a gente usar todos eles da forma correta, vai ficar tudo bem. Se a gente usa eles da forma errada, aumenta o risco. Então, por isso que ele fala que essa múltipla exposição pode implicar um maior risco. Isso está igualzinho, tá lá no guia do fluoreto também. Então, aqui tá correto. Então, ele fala que a gente precisa usar com segurança, consciência, um uso meio que econômico, né, certeiro ali para indicação. E, na ausência da água fluoretada, recomenda-se o uso regular de dentifrício fluoretado. Veja, vamos parar aqui, depois a gente já continua. Água fluoretada, qual que é a indicação? Toda a população. Dentifrício fluoretado, qual que é a indicação? Toda a população também, tá? De acordo com o guia do fluoreto. Toda a população. Não justifica usar o dentifrício sem flúor. Daí ele complementa. Então, se não tem água fluoretada, recomenda usar dentifrício fluoretado em conjunto com aplicação tópica, bochecho, gel, verniz. A opção pelo uso do método tópico adicional deve levar em consideração os aspectos operacionais e de custo, já que a eficácia desses métodos é semelhante. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado com essa informação. O que ele está falando aqui, ó? Que mais ou menos o quanto a gente vai prevenir é mais ou menos igual. Mas eu preciso também que você tenha um pouquinho de cautela, porque lá no guia do fluoreto também, eles colocam a porcentagem de prevenção de cada método. E isso cai na prova também. Então, ó, por exemplo, verniz. A gente vai ver aqui com 46%, né? Daí o bochecho é 23 a 30. E o gel é um pouquinho abaixo aqui e um pouquinho acima aqui. Deixa eu até colar aqui para não colocar errado. 23 a 30, 19 a 37. 19 a 37. Tá vendo que quando a gente olha ali, ó, tá tudo muito perto. Por isso que ele fala que é semelhante. Mas na prova pode colocar essas porcentagens de acordo com o que tá lá de prevenção. E aí vocês precisam ter cautela também, tá? Mas se a gente olha, a média é mais ou menos o mesmo tanto. Mas ele fala pra gente avaliar também em custo. Por quê? Por exemplo, se a gente pensa num bochecho, que a gente precisa de um profissional para ir aplicando lá semanalmente. Isso acaba sendo mais oneroso, no ponto de vista que você tem que ter um profissional lá toda semana, do que uma aplicação de gel, por exemplo, que a gente pode fazer 2 a 3 vezes no ano. Entende? Então a gente tem que avaliar também o custo. E aí a gente vai falar que isso é verdade. Fechou? Mas lembrem também que tem isso daí da porcentagem. Então aqui o que está errado é aquela do pH crítico e pronto. Agora essa daqui, então a gente já falou de cariologia flúor. Agora a gente vai falar de código de ética. E essa daqui que é outra, que é batata, que sempre cai. Vamos lá, então, agora aqui, ó. Código de ética, e aí cai tudo. Essa daqui eu achei boa porque dava pra gente revisar vários assuntos. Então ele fala assim, na relação com os pacientes e sigilo profissional, qual das alternativas abaixo não constitui uma infração ética? Então fica fácil, a gente vai pensar aqui, ó, o que eu não posso fazer, né? Então, primeiro, deixar de informar adequadamente as alternativas de tratamento. Então, por exemplo, a gente fala assim, nesse caso aqui, ó, você tem que fazer um implante. Ponto e acabou. Não falo das outras opções que podem acontecer ali, ou fala assim, tem que fazer a exo.
não falo de outras alternativas. Então, isso seria uma infração ética. Deixar de informar é infração. Então, isso daqui está correto. B. Executar ou propor tratamento desnecessário. Vamos dar um exemplo, né? A gente fala assim, esse daqui era um dente absurdo, né? Vou fazer um exemplo absurdo, só pra gente fixar. Era uma cárie profunda ali que a gente conseguiria fazer um capeamento indireto, daria pra tratar. Aí, errado aqui se a gente indicar, sei lá, endodontia e coroa. Então, propor ou executar tratamento desnecessário. Não era necessário fazer a endo ali. Não era necessário fazer a coroa, né? Deveria ser até crime, enfim. Mas é uma infração. Opa, coloquei como errado, risquei, mas tá certo. C. Revelar, enquanto notificação compulsória, doença de que tenha conhecimento em razão do exercício profissional. Então, a gente tem que resguardar o sigilo? Sim. Mas tem condições que a gente pode quebrar o sigilo. Aqui ele está falando de notificação compulsória. A gente tem 5 motivos que a gente pode quebrar o sigilo e isso é importante que você saiba, né? Então, primeiro ele já fala aqui, notificação compulsória. Então, por exemplo, fez o diagnóstico de HIV, precisa ser feita a notificação para vigilância epidemiológica. Então, esse daqui justifica a quebra de sigilo. Daí a gente pode pensar também na defesa, pensando no ponto de vista de justiça, né? Então, colaboração com a justiça nos casos previstos de lei. E também, quando for para defender, estrita defesa de interesse dos profissionais inscritos. Então, você fala assim, tal coisa não poderia acontecer por causa de tal e tal coisa que eu descobri no exercício profissional, mas me ajudaria a ter um respaldo. Por exemplo, aquele paciente já tinha me falado que ele já chegou aqui falando que ia processar fulano, mesmo se ele fizesse algo certo. Entende? Algo que pela defesa do profissional, a gente poderia quebrar. Então, aqui a gente já falou de 3, daí o outro seria na perícia, né? Então, por exemplo, vai fazer a perícia até de trabalho, né? Mostrar que aquela condição não é verdadeira, justifica a quebra de sigilo. E o último seria quando a gente tem um menor de idade, né? Então, revelar esse fato para o responsável. São esses 5 e ponto e acabou. A notificação está dentro deles. Então, esse daqui não é uma infração de ética, né? Porque justifica a quebra do sigilo. Então, essa seria certo. Mas vamos ver a D. Em caso de urgência, deixar de atender paciente que o procure, na ausência de outro profissional. Então, é uma infração de ética a gente não atender a urgência quando não tem nenhum outro profissional para fazer aquilo. Não pode deixar de atender. É infração. E iniciar qualquer tratamento odontológico sem consentimento prévio do paciente ou responsável. Mais uma infração. Tem que ter o consentimento antes. Então, esse seria incorreta. Vamos para nossa última, hein? Uma de anestésio para a gente finalizar. A anestésia, eu falei para vocês, é bem de boa. Aqui a gente tinha um texto um pouquinho maior, daí eu tirei um pedacinho. Vamos ler junto e essa daqui eu quero saber a resposta de vocês, hein? Conforme Mallamed, a técnica de bloqueio do nervo, consiste em um bloqueio do nervo dentário comumente utilizado. Daí tá bom, vamos seguir. São descritas como desvantagem. Risco de hematoma, que geralmente é difuso, também é muito desconfortável e embaraçoso para o paciente. E técnica até certo ponto arbitrária. Não há pontos ósseos de referência durante a injeção. E é necessária uma segunda injeção para o tratamento do primeiro molar, raiz mesovestibular, em 28% dos pacientes. Qual que é o nome do bloqueio que a gente vai precisar, que a gente faz, mas precisa complementar quando a gente está tratando do primeiro molar? Qual das opções? Essa daqui seria o posterior. O posterior que a gente precisa complementar em 28% dos casos. 28% dos casos a gente vai ter que usar o médio. Foi essa confusão que ele fez aqui, né? Então, nessa porcentagem que a gente teria que complementar. Então, aqui seria o posterior. Fechado, queridos, mas gera confusão justamente porque tem esses 2 nervos associados. Queridos, então é isso. Separei o de tudo de mais importante da Fundatec para você. Lembrando que essa é uma gravação de uma live que aconteceu lá no meu perfil do Instagram. Toda segunda-feira às 8 horas eu entro ao vivo, fazendo algum tema que os próprios seguidores escolhem. Se você não tá lá, você tá perdendo. Que além de conseguir tirar dúvida ao vivo, eles também escolhem um tema, hein? Então toda segunda-feira no @dentista.concursada. Lembrando também que se você quiser entrar pro meu curso, lá a gente tem todas essas aulões
como aqui, com resoluções, mas a gente tem também aulas completas de odonto, saúde pública, português, informática, redação, legislação, tudo que você precisa saber de cabo a rabo, além de planejamentos específicos. Se você quiser saber mais, tem o link aqui embaixo. E tem também o link para falar com a minha equipe no WhatsApp se você tiver alguma dúvida. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um comentário aqui que eu fico sempre muito feliz. E não esqueça de se inscrever para receber o próximo vídeo também. Um beijo e até o próximo vídeo.